Bom, pessoal, essa é a nossa terceira aula sobre Max Weber. Ficou faltando um pedacinho dele para a gente terminar esse conteúdo em sociologia. E aí, hoje a gente termina. Hoje a gente dá um jeito de terminar. Vamos lá. Faltou falar sobre o conceito de desencantamento de mundo e faltou falar um pouco sobre um dos principais livros do Weber, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? O conceito de desencantamento de mundo do Weber, ele caiu no Enem de 2015, se eu não me engano. Né? Então, como ele não cai já tem algum tempo, ele pode cair nesse próximo Enem. Né? A gente sempre tenta procurar essas questões dos autores que já não caem há algum tempo, porque elas são bastante recorrentes na prova. Né? Então, desencantamento de mundo é um conceito bastante importante do Weber, que é quando ele vai dizer que o mundo do final do século XIX e princípio do século XX foi desencantado pela confiabilidade da ciência. Esse tema a gente discutiu várias vezes. No segundo ano a gente discute bastante isso. E em filosofia a gente fala bastante disso no final do ano, quando vai falar de filosofia contemporânea. Basicamente, tem dois autores que vão falar bastante sobre isso, que vão ser muito importantes para a gente. Não nesse momento, né? Nesse momento a gente vai falar só do conceito do Weber, mas esses caras também se debruçaram sobre esse princípio de desencantamento de mundo. O primeiro autor foi o Freud, no Futuro de uma Ilusão, onde ele vai falar sobre a questão religiosa e tal. E também no Mal-Estar da Civilização, onde ele vai atribuir a esse aumento da cultura moderna, né, da cultura contemporânea, no desenvolvimento do capitalismo, no aumento do consumo, de certo modo, uma expansão do real exportável. Ele vai ser um dos principais, vai falar isso nesse mesmo período que o Weber, né, num período próximo ao do Weber. E o segundo autor também bastante importante que falou sobre isso é o Nietzsche. Né? O Nietzsche vai falar sobre essa necessidade de abandonarmos, de certo modo, toda a ideia de conhecimento e, portanto, o abandono do mundo fantasioso, do mundo idílico, de uma ideia idealista de mundo, e buscar, de certo modo, essa verdade imutável, essa potência do ser humano, essa força do ser humano. Então, são dois autores que vão se deparar com uma questão próxima a que o Weber está trabalhando nesse conceito dele. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a racionalização da vida é um dos elementos primordiais para a gente entender o desencantamento de mundo. O desencantamento de mundo é o abandono das antigas crenças, dos antigos modelos, dos antigos ideais, em troca de um princípio racional. Então, se antes o homem confiava na religião como forma de mover as pessoas, de organizar as pessoas, agora a religião vai perdendo espaço enquanto elemento de explicação do mundo e ela perde espaço para a ciência. Outro sujeito que também vai falar sobre isso é o Augusto Comte, que a gente estudou lá no começo do ano, né, o fundador da sociologia. O Augusto Comte fala desse abandono paulatino e etapista dos princípios religiosos, da ideia dos idealismos religiosos, em prol de uma configuração mais científica, de uma aproximação em relação à ciência. Esses caras, então, vão estar se debatendo em relação, vão estar conversando, vão estar pensando em relação a essa racionalização da vida. A nossa vida se torna cada vez menos dependente dos idealismos religiosos e mais próximo do que a gente conhece como a ciência, os princípios científicos. O abandono do encantamento significa, portanto, o abandono do misticismo e do imaginário. Religião não explica mais as coisas, quem explica as coisas é a ciência. E o ser humano se encontrava encantado, portanto, na visão do Weber, com a ideia de que a religião poderia explicar o mundo. Quando a gente vai, no final do século XIX, princípio do século XX, abrindo mão da religião e colocando as ideias da ciência como força motriz do pensamento humano,
como força motriz das explicações da vida, é isso, para o Weber, o desencantamento de mundo. É muito interessante imaginar como vai ficar a situação do homem, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, quando todo esse abandono do misticismo e do imaginário, essa confiabilidade na ciência desemboca num resultado tenebroso para a história da humanidade, que é o nazismo e o Holocausto. Depois da Segunda Guerra Mundial, o ser humano vai se encontrar num estado de marasmo, onde ele não confia em praticamente mais nada. Mas enquanto o Weber está assistindo esse mundo do final do século XIX, princípio do século XX acontecendo, o que ele vai entender, o que ele vai ver e perceber é o abandono do misticismo e do imaginário em prol de ideais científicos. A ciência ou a racionalidade vai substituindo esse encantamento, vai ganhando espaço em relação a esse encantamento. E para isso, a gente pode falar de 3 tipos ou 3 modelos de racionalidade. O primeiro tipo é um tipo prático de racionalidade, que é um tipo egoísta. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou conseguir com isso? Quando eu tento te convencer, por exemplo, a estudar sociologia, você pode me perguntar o que eu vou ganhar com isso? Eu posso ganhar conhecimento com isso. E uma pequena parcela vai dizer assim, mas eu posso ganhar pontos no Enem. E aí você vai pensando em si mesmo, pensando em si próprio, pensando essa racionalidade através de o que eu ganho com isso. Uma visão egoísta da racionalidade. O segundo tipo é uma racionalidade teórica, que é uma racionalidade lógica. Né? Quais as consequências das minhas ações? Então, enquanto o primeiro estava pensando nas vantagens individuais que eu vou ganhar com isso, o outro vai pensar uma relação de causa e efeito em relação ao que ele faz. Então, se o primeiro se convenceu a estudar sociologia porque ele ganhará pontos no Enem e com isso vencerá os adversários dele numa eventual disputa para uma universidade pública, o segundo poderia dizer o seguinte: eu vou estudar porque estudando, o resultado de eu estudar é eu conseguir mais pontos. Então percebam que quando o Weber ele vai colocando isso em categorias, categorizando esse tipo de racionalidade, colocando tipos ideais para essas racionalidades, assim como ocorreu quando a gente falou sobre os modelos de dominação, nenhuma racionalidade é estanque. Nenhum ser humano se utiliza apenas de uma única racionalidade, mas elas compõem um modelo, né? Elas compõem um modelo de mundo no qual essas racionalidades vão ganhando espaço, mas elas não ganham individualmente. De forma alguma, um indivíduo vai usar simplesmente de uma racionalidade prática e egoísta. É muito rara uma situação onde isso aconteça. É sempre um equilíbrio entre essas formas de racionalidade que leva à decisão humana. Mas é importante distinguir essas formas de racionalidade, porque assim a gente compreende melhor o pensamento do Weber e é como Weber categoriza a racionalidade humana. Ele não vai ver a racionalidade humana como algo uníssono, como algo completamente reunido, único. Ele vai ver isso dividido nessas 3 correntes. E por último, uma lógica do tipo substantiva, que vai ser valorativa. Né? A ideia de valor significa o quanto que eu posso, o quanto aquilo vale para mim. Então eu posso pegar, por exemplo, um sujeito e falar assim, bom, aquele sujeito vale quanto para a sociedade? Qual o valor daquele sujeito para a sociedade? Um médico vale quanto para a sociedade? Um professor vale quanto para a sociedade? E aí a gente vai valorar o salário desse sujeito em relação ao quanto ele vale enquanto indivíduo que compõe aquela sociedade. Essa racionalidade substantiva significa, então,
procurar estabelecer os valores das coisas em relação ao próprio indivíduo ou em relação à sociedade que ele compõe, para conseguir estabelecer o valor daquele sujeito dentro daquela sociedade. Por último, significa também, esse desencantamento de mundo significa um aumento da burocracia. Né? Um aumento da burocracia causado por quê? Agora, para racionalizar as coisas, para estabelecer relações de causa e efeito, para estabelecer relações de princípio, meios e fins, a gente precisa registrar as coisas. Então, aumenta uma sociedade burocrática, que se preocupa com o registro do mundo. Então, você registra um cartão de saúde, por exemplo, seria o maior exemplo disso. O cartão de saúde tem todas as vacinas que você já tomou, por tantas doenças que você teoricamente está imune, por quanto tempo você está imune, o tipo de ameaça do ponto de vista de contágio que você representa para aquela sociedade, o seu histórico médico disponível também representa isso, e mesmo as alterações que você faz no seu dia a dia também poderiam representar isso. Alterações de bens imóveis, por exemplo, quando você vai fazer uma reforma maior na sua casa, precisar de um aval da prefeitura para conseguir fazer esse tipo de coisa, ou para fazer esse tipo de coisa. O registro das mudanças arquitetônicas, tudo isso, o registro dessas coisas é, de fato, o aumento de uma burocracia. O aumento das etapas. E quanto maior o número de etapas, mais difícil fica para as coisas acontecerem de maneira dinâmica e rápida. Então, por exemplo, vocês querem fazer um dia D. E aí vocês podem ir lá na coordenação e falar, ó, galera, eu quero fazer um dia D aí no sábado, perdão, na sexta e tal. Rola? Ele fala, olha, rola. O grau de burocracia disso é praticamente nulo. Agora, se vocês chegam lá na coordenação e falam, olha, eu quero fazer dia D, e a coordenadora vira para vocês e fala aqui, beleza, vocês podem fazer dia D. Só que antes de fazer, eu vou precisar mandar para casa de cada um de vocês, os pais e tal, um comunicado, e eu preciso que todos vocês tragam esse comunicado assinado, dizendo que os pais concordam, e a partir da hora que seus pais concordarem, eu vou mandar um requerimento para o diretor vai assinar, e aí a gente vai agendar com vocês o dia D. Pensamos que aquele dia D que vocês queriam marcar para daqui a 2 ou 3 dias, que seria na sexta, acabou que vocês vão levar um pouco mais de tempo para conseguir agendar isso, vai demorar. Portanto, quanto maior o grau de burocratização de uma sociedade, mais difícil é que as mudanças ocorram. As mudanças ocorrem de maneira muito mais lenta naquela sociedade. Isso leva o Weber a imaginar um fato bem interessante, de que há uma contradição entre o exercício da política e o aumento da burocracia. E que a pior contradição possível é quando os políticos se tornam burocratas e os burocratas se tornam políticos. O que significa isso? A política deveria, na visão weberiana, responder às demandas populares, responder às demandas da população que a compõe. Sendo assim, imagina que, por exemplo, vocês queiram, haja uma comoção social para que uma determinada lei seja aprovada, como, por exemplo, o aumento ou diminuição da maioridade penal. Há uma comoção social para que isso aconteça. Os políticos deveriam responder a essa comoção social quase que de imediato. Entretanto, há várias etapas que alongam esse processo. Ou seja, há um etapismo burocrático para que isso seja efetivo. Eu quero mudar um artigo da Constituição. Você quer mudar um artigo da Constituição? Ótimo. Primeiro problema, existem esses artigos aqui que você não pode mudar. Né? O artigo 60 da Constituição, salvo engano, estabelece quais são as cláusulas pétreas da Constituição e, portanto, essas você não pode mudar. Não, mas relaxa, não é um artigo desse, não. Então tudo bem, então você pode mudar. Você só precisa conseguir 3/5 da casa em 2 votações, em 2 vias, e, portanto, no Senado, na Câmara e no Senado, por 2 vezes,
e aí vai para a sanção presidencial, depois vai para a avaliação do Supremo, e se tudo isso der certo, você consegue mudar. Leva pouca coisa, uns 4 ou 5 anos para você conseguir mudar uma coisa assim. Ou seja, a burocracia estabelecida afasta as demandas populares, afasta a comoção popular em relação aos acontecimentos do aparato burocrático que compõe as leis de um determinado país. Na visão weberiana, portanto, o aumento dessa burocracia para a feitura e alteração das leis afasta o público do político, afasta o povo dos seus representantes. Ora, vale a pena mencionar que uma certa demora é importante. Por que uma certa demora é importante? Porque determinados casos levam a uma comoção social bastante grande. E por conta desses casos, a gente pode acabar tomando decisões muito rápidas e sem pensar bem, sem esperar o caso esfriar, sem esperar as coisas darem uma acalmada, e a gente toma essas decisões de maneira muito abrupta. Isso poderia levar à ruína do modelo ou do sistema político. Então, uma certa demora é relevante, porém, a demora muito alongada afasta as demandas populares do efetivo político. Agora, falar um pouco sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, que é um livro do Weber, né, onde ele tenta explicar, né, ele enxerga, então, a formação do capitalismo norte-americano a partir de uma ética protestante, que é a ética calvinista. Então, ele tenta explicar que o capitalismo norte-americano só pôde se desenvolver porque há no povo americano uma ética protestante calvinista que veio da Inglaterra ainda no período colonial. E que não fosse essa ética, que é uma ética, no fim das contas, para usar um termo contemporâneo, empreendedora, seria impossível o pleno desenvolvimento do capitalismo na região norte-americana. O primeiro ponto é que o Weber não está totalmente correto nessa afirmação. A gente tem outros lugares da Europa onde não houve a prevalência de uma ética calvinista e, mesmo assim, o capitalismo se desenvolveu. Há já autores que questionaram essa ideia weberiana dessa ética protestante sendo como se ela fosse o espírito do capitalismo. É por isso que não muitas vezes esse texto acaba caindo no Enem. Mas como está dentro do conteúdo, vale a pena a gente dar uma observada. E o que é essa ética calvinista, então? A teoria da predestinação é o que vai prevalecer no pensamento calvinista. Qual que é a teoria da predestinação? Deus não joga dados com o universo. Deus já sabe de antemão, portanto, quem se salvará e quem se perderá. E ele demonstra as suas escolhas através do que os calvinistas vão chamar de prosperidade. O calvinismo não bate de frente, portanto, com as ideias capitalistas. Bom, a visão calvinista é assim. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Se ele é onisciente, ele sabe mesmo as pessoas que irão se salvar. Mesmo antes do falecimento, mesmo antes do fim da vida, mesmo antes da existência da vida, Deus já sabe quem se salvará e quem vai se perder. E ele demonstra, porque ele não saber isso seria não ser onisciente. Uma base inicial. Se ele sabe isso, ele demonstra para as pessoas se elas se salvarão ou se perderão. E ele demonstra para essas pessoas através de uma ideia de prosperidade. Quanto melhor eu me dou na vida, mais é um indício de que eu me salvarei. E vocês podem virar para mim e reclamar. Falar, ô Pedrão, isso é bobagem, cara. É bobagem porque tem lá o Sermão da Montanha. Né? O que é o Sermão da Montanha? Bom, o Sermão da Montanha é onde Cristo estabelece uma relação contraditória entre o sofrimento terreno e a salvação divina. Bem-aventurados que têm fome de justiça, pois eles serão saciados no reino dos céus. A justiça humana não saciará, porém a justiça divina sim. Né?
Então, há uma relação de contradição entre o que acontece na terra e o que acontece no céu. Só que um calvinista poderia responder, tá, mas também tem aquela passagem, Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, há uma relação direta entre o que acontece na terra e o que acontece no céu. Então, na visão calvinista, há uma relação direta entre a prosperidade na terra e a prosperidade da salvação. A nossa prosperidade é um indício da escolha de Deus. Que é um indício que nós estamos seguindo o caminho correto. Porque ao seguir o caminho da vontade de Deus, o homem prosperaria. Bom, e aí o calvinismo vai pegar esse princípio e ele não vai entrar, portanto, em contradição em relação ao capitalismo, que é muito diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica condena a soberba, praticamente condenava a riqueza e exigia, de certo modo, um doar de parte da riqueza para a igreja e, portanto, não via nas riquezas materiais sinal de prosperidade. Os calvinistas vão ver, né? Vão ver na riqueza qualidade de prosperidade, portanto, proximidade de salvação. Bom, então, a oposição entre o Sermão da Montanha e a parábola dos talentos. O Sermão da Montanha, como eu disse para vocês, estabelece essa desconexão entre o que acontece na terra e o que acontece no céu. E talvez o melhor exemplo, no Sermão da Montanha, é aquela segunda passagem bíblica que mais está naquelas... Sabe aqueles pratos de avó que coloca na parede com uma passagem na Bíblia? Então, Sermão da Montanha talvez não seja tão conhecido de vocês. Na parábola dos talentos, é onde a Bíblia estabelece uma relação direta entre prosperidade financeira e a salvação, né, e a boa conduta. Para quem não conhece a parábola, eu vou contar um pouco dela para vocês. Um senhor vai viajar e, ao viajar, escolhe 3 dos seus mais inteligentes servos. Aí vira para o primeiro servo e fala assim: querido servo, vou viajar e preciso que você administre a minha riqueza enquanto eu vou viajar, né? Por conta disso, eu vou te entregar 5 talentos. 5 talentos equivale a 50 anos de trabalho. Um talento equivale a 10 anos de trabalho. Então, deu uma grana fodida para o cara e falou assim: olha, vai lá e administra isso, e administra o meu dinheiro. O primeiro servo falou: ok, faço isso. Chamou o segundo servo e falou: querido servo, eu vou viajar e eu vou te dar aqui 2 talentos para você administrar, e aí depois, na hora que eu voltar, você me devolve. Tá certo. Chegou para o terceiro servo e falou assim: olha, eu vou viajar e tens aqui um talento para administrar. O terceiro servo agradeceu e falou: pois bem, senhor, pode viajar tranquilo, tudo certo. Depois de um certo tempo, o senhor voltou e chamou os 3 servos. O primeiro servo, a quem tinha dado 5 talentos, respondeu: senhor, fiz render e valer o seu dinheiro. Tens aqui não apenas os 5 talentos que me confiastes, mas outros 5 que fiz lucrar. Entrega para o senhor. E o senhor diz: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Podes ficar com os 5 talentos que lhe confiei e mais os 5 que fiz render. Bacana, deu a grana para o servo. Chegou o segundo servo e falou: senhor, me confiaste os 2 talentos. Fiz render e valer o seu dinheiro. Tens aqui não só os 2 talentos que me confiastes, mas outros 2 que fiz render. Servo bom e fiel, podes ficar com os 2 talentos que lhe confiei e outros 2 que fez render. Chega o terceiro servo. Senhor, tive medo. Me confiastes um talento.
Mas como sei que és uma pessoa muito preocupada com a sua riqueza, eu enterrei o talento que me destes com medo de perdê-lo. Tens aqui o talento que me confiastes. E aí o Senhor responde: servo mau e infiel. Seria melhor que tivesse entregue o meu dinheiro aos banqueiros. Pelo menos essa é a tradução da Bíblia que eu tenho. Seria melhor que eu tivesse entregue o meu dinheiro aos banqueiros. Pois assim, pelo menos teria mais lucro dos juros que renderia. Dois problemas da tradução da Bíblia que eu tenho. A primeira, banqueiro é uma ideia do século XIII, né, que é o pessoal que ficava à beira dos feudos, trocando moeda de um feudo no outro, né, quando da ascensão do comércio dentro do período feudal, né, a partir da Revolução Agrícola do século XIII. E um outro problema. A ideia de lucro sobre o dinheiro é uma ideia do século XV. Antigamente, a ideia de lucro estava na ideia de reprodução. E, portanto, se eu te empresto 4 vacas e um touro, e no final vai render para você lá mais 4 novilhos, são esses novilhos que você tem que me pagar como juros pelo empréstimo. Né, por causa da multiplicação daquilo, né, dos bens. Se você coloca dinheiro dentro de uma gaveta, ele não multiplica. Então, essas noções de juros e tal não podem se aplicar nesse período. Mas, bom, fato é que há, então, uma correlação entre a quantidade de dinheiro que o sujeito tem e a prosperidade daquele sujeito. Isso se estabelece como uma relação boa para a Bíblia. É nesse sentido, então, que a ética protestante vai motivar o capitalismo, motiva a busca pela riqueza. E aí, para a gente entender isso, por que isso é a força motriz do empreendedorismo e a força motriz do capitalismo norte-americano, basta a gente observar essa animação que eu fiz aqui. Olha só. A gente tem um sujeito, vocês podem chamar ele de como vocês quiserem, Cleito, José, João, né? E esse cara tem 2 dinheiros. Beleza, ele conseguiu juntar lá ao longo da vida 2 dinheiros, 2 talentos, 2 o que vocês quiserem. Né? Tem lá um pouco de grana. Ele pode pegar esse dinheiro e comprar um carro. Top, né? Só que o que acontece se ele pega esse dinheiro e compra um carro? O carro representa vaidade. Primeiro, pegar o dinheiro e comprar um carro, mas caraca, o seu carro é melhor do que o dos outros, é incorrer no pecado da soberba, é incorrer no pecado da vaidade. E mais, a prosperidade desse sujeito, que era medido no valor de dinheiro que ele conseguiu acumular ao longo da vida, foi por água abaixo. Ele perdeu o dinheiro que ele tinha. Significa pobreza, significa perdição do ponto de vista do calvinismo, da ideia da predestinação. Eu comprei um carro, eu incorri no pecado da vaidade, no pecado da soberba, fiquei sem dinheiro e agora estou mais afastado da minha salvação. Mas a gente tem uma segunda opção. Eu sou o mesmo cara lá, eu ganhei 2 dinheiros, só que ao invés de comprar um carro, eu investi numa indústria. Eu investi no meu próprio negócio. Então, investir o dinheiro para ganhar mais dinheiro talvez seja uma boa ideia do ponto de vista calvinista. Porque ao investir na minha empresa, eu consegui 6 dinheiros. E perceba, o que eu vou fazer com esses 6 dinheiros? Eu vou comprar um carro? Não. Eu vou reinvestir na indústria para conseguir ainda mais dinheiro. Isso significa, então, prosperidade. Você pode pegar qualquer manual de empreendedorismo, qualquer desses manuais que tentam ensinar de maneira torpe o capitalismo, como Segredos do Sucesso, Segredo de Empreendedor,
10 lições para a vida bem-sucedida, mudando seu mindset, qualquer coisa disso, vai te dizer com absoluta certeza que o verdadeiro empreendedor, ele reinveste o dinheiro que ele consegue no seu próprio empreendimento. Porque se ele pegar o valor que ele conseguiu de lucro sobre um determinado investimento e gastar, ele perde a potencialidade do próprio investimento. É preciso, portanto, que o dinheiro da empresa alimente a própria empresa e que o último a receber, aquele que vai receber uma pequena fatia, muito pequena desse lucro, talvez retirando apenas o valor de um salário, é o empreendedor. Ele vai ser o último a receber, vai receber uma pequena fatia desse salário. É isso que vocês vão ler em qualquer manual de empreendedorismo, qualquer manual que tente ensinar a lógica do capital, a lógica capitalista. É por isso, né, que na visão weberiana, a prosperidade ligada ao reinvestimento da empresa, ao não gasto com os bens materiais e com a vaidade, leva à prosperidade. E o resultado disso é a maior proximidade com a salvação. Na visão do Max Weber, é por isso que a ética protestante vai motivar e impulsionar o capitalismo na América do Norte. É por isso que os Estados Unidos se tornam a terra do capitalismo. Certinho, galera? Essas são as noções que eu queria passar para vocês. Um grande abraço. Até mais.